O sonho de José. Depois do encontro com Esaú, Israel foi morar em Canaã. De todos os filhos de Israel, José era seu preferido, e os irmãos tinham muitos ciúmes dele. Certa vez, Israel mandou fazer para José uma túnica colorida muito bonita. Um dia, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante dele. Israel o repreendeu, mas ficou pensando nesse sonho, e os irmãos de José ficaram com mais ciúmes dele. Um dia, José foi enviado ao campo para ver se os seus irmãos e o rebanho estavam bem. Quando estavam chegando, os irmãos planejaram lhe fazer mal, mas Rúben, o irmão mais velho, disse: "Não, vamos colocá-lo nesse poço seco." Rúben disse isso porque queria salvar José dos irmãos. Então eles o pegaram, tiraram a sua túnica e o jogaram no poço. Em seguida, os irmãos menos Rúben venderam José como escravo. Depois mentiram ao seu pai, levando-lhe a túnica de José molhada com sangue de cabrito. Achando que ele tivesse sido morto por um animal selvagem, Israel chorou por muitos dias. José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó. Potifar viu que Deus estava com José e logo o colocou como administrador da casa. A esposa de Potifar se interessou por José, mas ele não lhe dava atenção. Um dia, ela tentou conquistá-lo e ele foi embora. Quando Potifar chegou, a mulher disse-lhe: "O seu servo José traiu a sua confiança. Ele queria fazer-me mal. Eu gritei e ele fugiu." Potifar ficou muito bravo e mandou José para a prisão. Mas Deus tinha planos para José. O chefe da prisão gostava dele e colocou-o como administrador de todas as coisas que eram feitas ali. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó foram mandados para a mesma prisão em que José estava. Então, certa noite, os dois homens tiveram diferentes sonhos e, ao acordarem, pensavam o que poderiam significar. José disse que os ajudaria. Então o copeiro disse: "Na minha frente havia um pé de uva com 3 galhos. Eu apanhei as uvas, espremi no copo do faraó e entreguei-lhe." José disse que os 3 galhos do pé de uva eram 3 dias, tempo que faltava para o copeiro voltar a servir o faraó, pois seria perdoado. Certa vez, o faraó teve um sonho e ficou pensando nele. Então chamou todos os sábios da região e contou-lhes o que sonhara, mas ninguém conseguiu dizer o que significava. O chefe dos copeiros contou ao faraó que José havia interpretado seu sonho na prisão. O faraó quis receber o jovem. Quando José chegou, o faraó contou-lhe o sonho. Ele estava em pé, próximo ao rio Nilo, e viu 7 vacas gordas e bonitas saírem do rio. Logo após, saíram outras 7 vacas magras e fracas. As vacas magras comiam as gordas e mesmo assim continuavam magras e feias. Depois, ele teve outro sonho e viu 7 espigas cheias e boas. Logo após, cresciam 7 espigas feias e secas. As espigas secas comiam as boas e continuavam como antes. Ao ouvir o sonho do rei, José disse-lhe: "Deus está mostrando ao Senhor o que fazer. As 7 vacas gordas e as espigas boas são 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas também. Teremos 7 anos com muito alimento. Depois virão 7 anos de seca e haverá fome em toda a terra do Egito." José falou ao faraó que era importante armazenar comida durante os anos de fartura, pois, quando chegasse a seca, o povo teria o que comer. Assim, com a interpretação do sonho do faraó, José ajudou o Egito inteiro. O faraó reconheceu que Deus havia dado toda aquela sabedoria a José. Então o escolheu para ser o governador do Egito. O faraó colocou o seu próprio anel no dedo de José.
ordenou que o vestisse com roupas caras e colocou um colar de ouro em seu pescoço. José guardou a comida que havia na terra do Egito durante os 7 anos. Ele juntou tanta comida que ninguém conseguia contá-la. Quando os dias de fome e seca chegaram, as pessoas iam ao Egito para comprar comida das mãos de José. Israel enviou seus filhos ao Egito para comprar comida. Ao chegarem lá, José reconheceu-os, mas seus irmãos não. Então José disse-lhes: "Vocês são pessoas más e só estão no Egito para ver as nossas fraquezas." E seus irmãos responderam: "Não, grande governador, somos pessoas honestas e nosso irmão mais novo está em casa com nosso pai." "Se isso é verdade, tragam-me seu irmão mais novo, mas um de vocês ficará preso aqui até o mais novo chegar." Assim, Simeão ficou preso no Egito. Antes de seus irmãos partirem, José mandou encher de mantimentos os sacos que eles trouxeram e colocar dentro o dinheiro que havia gastado com a compra. Na volta para Canaã, os irmãos de José descobriram que o dinheiro que gastaram estava dentro dos sacos e ficaram com medo. Quando a comida acabou, eles voltaram ao Egito, levando o irmão mais novo, Benjamim. No Egito, apresentaram-no a José e Simeão foi libertado. Para que eles não saíssem do Egito com facilidade, José pediu para o administrador colocar o dinheiro deles no saco de comida e o seu copo de prata no saco de comida do Benjamim. Mais tarde, José mandou o administrador dizer-lhes que um objeto do governador tinha sumido. Quando acharam o copo com Benjamim, eles voltaram ao Egito. Os irmãos ajoelharam-se diante de José pedindo perdão e piedade. José revelou ser aquele que eles venderam, beijou os irmãos e chorou sobre eles. Os irmãos de José voltaram a Canaã e contaram ao pai tudo o que havia acontecido no Egito. Então Israel e todos os filhos, a convite de José, foram morar no Egito. E depois Deus falou a Israel: "Eu sou o Deus de seus pais. Não tema, porque no Egito eu farei de seus descendentes uma grande nação." Os israelitas tiveram muitos filhos e espalharam-se em grande número por todo o Egito. Depois da morte de José e de todos os seus irmãos, o Egito teve um novo rei. Temendo que os israelitas se voltassem contra sua nação, por serem mais fortes e mais numerosos, os egípcios os escravizaram. Mas o povo de Israel, abençoado por Deus, era cada vez maior. Então o faraó chamou as parteiras das israelitas e disse-lhes que, quando fossem fazer os partos, não deixassem os meninos viverem, apenas as meninas. Como as parteiras amavam a Deus, não obedeceram ao rei do Egito. O faraó ficou furioso e disse para jogarem no rio Nilo todos os bebês israelitas nascidos meninos. Um casal da família de Levi, descendente de Israel, teve um menino. A sua mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas depois foi obrigada a colocá-lo em um cesto e deixá-lo lá na beira do rio. A irmã do menino ficou acompanhando de longe, enquanto a filha do faraó estava se banhando no rio. Viu o cesto no meio de uma moita e pediu que alguém o buscasse. Ao ver o menino, a princesa disse que ele era israelita. A irmã do menino aproximou-se e sugeriu à princesa que uma israelita o amamentasse. E a filha do faraó aceitou. A menina trouxe a própria mãe que o criou. Quando o menino cresceu, foi adotado pela filha do faraó. Ela deu-lhe o nome de Moisés, porque das águas o tirou. Os anos se passaram. Certo dia, Moisés observou o quanto os israelitas faziam serviços pesados e viu também um egípcio batendo em uma israelita. Como não havia ninguém por perto, Moisés matou o egípcio.
Ao ser descoberto, Moisés fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. Lá, ele conheceu Zípora, filha de Jetro, e casou-se com ela. Quando tiveram um filho, deram-lhe o nome de Gerson. Alguns anos mais tarde, o rei do Egito morreu, mas o povo de Israel ainda sofria e era muito maltratado. Moisés chegou ao Monte Sinai com o rebanho de Jetro. O anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo no meio de uma moita. Moisés viu que a moita pegava fogo e não se queimava. Deus chamou e disse-lhe para tirar as sandálias, pois aquele lugar era um lugar sagrado. O Senhor falou que viu o sofrimento de seu povo e que enviaria Moisés ao Faraó para libertar os israelitas. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para falar com Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Eu estarei com você. Deus lhe respondeu: Depois que tirar o meu povo do Egito, todos vão adorar-me nesse monte. Moisés e Arão, seu irmão, foram até Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me adorem no deserto. O Faraó tornou o trabalho dos israelitas mais pesado ainda, pois achava que se eles pensavam em Deus, era porque não tinham o que fazer. Então o Senhor disse a Moisés: Amanhã cedo espere o Faraó à beira do rio Nilo e leve seu bastão. Diga-lhe o seguinte: O Deus de Israel enviou-me até aqui para dizer-lhe que deixe o povo dele ir embora do Egito, para que possa adorá-lo no deserto. Moisés fez como Deus pediu. Quando estavam com o rei, Arão bateu o bastão no rio e a água virou sangue. Essa foi a primeira praga lançada no Egito. Toda vez que Moisés e Arão iam falar com Faraó, ele não aceitava libertar o povo. Assim, Deus enviou mais 9 pragas sobre o Egito: rãs por toda parte, transformação do pó da terra em piolhos, moscas, morte dos animais, feridas nas pessoas e nos animais, chuva de pedras, gafanhotos, uma grande escuridão durante 3 dias e a morte do filho mais velho de cada família egípcia. Depois da 10ª praga, o Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Vão embora, vocês e todos os israelitas, peguem tudo o que é de vocês e saiam daqui depressa. O Faraó deixou o povo de Israel sair do Egito, e o Senhor guiou os israelitas pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Moisés levantou junto os ossos de José, pois os filhos de Israel lhe havia prometido isso quando saísse do Egito. O Senhor ia à frente do povo durante o dia, guiando-os em uma coluna de nuvem. À noite, ele usava uma coluna de fogo para clarear o caminho. Deus sempre estava com o povo. O Faraó arrependeu-se de deixar o povo de Israel sair do Egito. Então, ele e seus soldados foram atrás da caravana. Ao verem que Faraó os perseguia, os israelitas ficaram com medo e pediram a ajuda de Deus. Deus disse a Moisés para levantar seu bastão sobre o Mar Vermelho e dividi-lo ao meio. Moisés fez o que Deus pediu, e as águas levantaram-se, como se fossem muros à esquerda e à direita, e o povo passou pelo meio do mar. Os egípcios foram atrás. Depois que os israelitas atravessaram o mar, Deus disse a Moisés para levantar mais uma vez o seu bastão. Moisés fez o que Deus pediu, e as águas cobriam os egípcios que estavam no meio do povo do mar. O povo de Israel viu o enorme poder de Deus e confiou no Senhor e em Moisés. O povo de Israel ficou acampado em frente ao monte chamado Sinai. Moisés subiu ao monte para falar com Deus e ouviu do Senhor: Meu povo, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou do Egito. Não adore outros deuses. Não use o meu nome por qualquer coisa.
Tenha um dia especial para mim, um dia para louvar e não para trabalhar. Trate bem o seu pai e a sua mãe. Não mate, não traia a pessoa com quem se casou. Não roube, não minta ou fale mal dos outros. Não deseje o que é dos outros, seja a mulher, a casa ou os bens. Moisés subiu mais uma vez ao monte, pois o Senhor o chamou para ouvir as recomendações de como viver e agir agradando a Deus. Essas palavras foram escritas em 2 tábuas de pedra. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Por isso, o povo achou que ele havia morrido e disse a Arão que eles precisavam de deuses para cuidarem deles. Então Arão disse ao povo para trazer todo o ouro que tinha. Assim, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo como se ele fosse o próprio Deus. Ainda no Monte Sinai, Moisés falou com Deus: Senhor, não fique chateado. Com sua mão poderosa, o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito. Lembre-se dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor prometeu que eles teriam muitos filhos e que esses filhos teriam uma terra para morar, a terra de Canaã. Depois das palavras de Moisés, Deus perdoou o seu povo. Moisés desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro. Então, ele queimou o bezerro até virar pó. Certa vez, enquanto o povo de Israel ainda vivia no deserto, Deus disse a Moisés: Darei aos israelitas a terra de Canaã. Por isso, quero que você escolha 12 homens para conhecerem a terra. Moisés escolheu os homens dentre os príncipes e pediu-lhes para observarem bem a terra de Canaã. Depois de 40 dias, os 12 homens voltaram contando a Moisés e ao povo tudo o que tinham visto. A terra de lá é muito boa e produz várias frutas gostosas, mas o povo é mais forte que nós. Vimos gigantes nessa terra. Os anos se passaram, Moisés subiu até o Monte Nebo e Deus mostrou-lhe a terra prometida e disse: Aquela é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você não entrará nela, mas a está vendo com seus próprios olhos. Assim, Moisés morreu na terra de Moabe, como Deus havia dito. Os israelitas choraram a sua morte durante 30 dias. Então o povo de Israel seguiu Josué como novo líder.